Olá, pessoal. Estou aqui hoje, então, com a Juliana. A Juliana é CEO da DataC, empresa que hoje tem 29 anos, está chegando perto dos 30, está quase 30, né, no mercado de software, e atende prioritariamente o mercado de contabilidade, com escritórios de contabilidade, e também empresas que utilizam software de gestão, comércio e tudo mais. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente também. A Juliana está aqui hoje para falar um pouco sobre esse desafio de ser CEO, quais são as dificuldades, né, os desafios, as oportunidades que ela enxerga e como que é para ela, né, lidar com uma empresa que está há tanto tempo no mercado, mas que ao mesmo tempo ela vê que precisa estar em constante evolução. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Como que faz para que uma empresa que tem bastante tempo de mercado, que já está há muito tempo, já tem um produto antigo, já tem antigo no sentido de bastante tempo, né, de mercado, como faz para que essa empresa olhe para o futuro, para que essa empresa esteja constantemente crescendo, mesmo depois de quase 30 anos aí de história. Eu vou passar a palavra para a Juliana agora, para ela fazer uma apresentação um pouco melhor da empresa e falar um pouco dela também. Fala, pessoal. Obrigada, Renan, pela oportunidade aí. Obrigada, TecnoSpeed. Então, a DataC é uma empresa, né, de quase 30 anos aí no mercado. Não sou a fundadora, acho que dá para perceber, né? Mas a empresa do meu pai foi o fundador e eu estou herdando ela dele, né? Ele se afastou do negócio por motivos de cansaço mesmo e assumi a empresa tem 4 anos e meio, mais ou menos, né? Foi em setembro de 2015 que eu comecei, quando eu me formei. E está sendo um desafio muito grande para mim. A minha formação não tem nada a ver com o mercado de software, né? Eu sou engenheira civil. E é isso, assim, eu tenho 29 anos, tenho a mesma idade da empresa, inclusive. Na verdade, tenho 28, faço 29 esse ano. E é isso. A DataC é uma empresa que a gente desenvolve software para o mercado da contabilidade, né? Escritório de contabilidade, faz todo operacional, comunicação com o governo, da parte contábil. E temos um ERP focado em indústria e comércio. E a gente tem um software bastante customizado ainda, e a gente está começando a se aventurar aí nesses softwares web, que tem uma escalabilidade melhor aí. Então, a gente está trabalhando nessas áreas. Legal. E, Juliana, como é que foi para você quando você pegou a empresa, né? Quando você assumiu uma empresa que já tinha uma carteira de clientes grande, né? Que já tinha uma cultura construída aí em 25 anos. Como é que foi essa transição, né? Como que foi chegar e entrar na empresa e pegar tudo o bonde andando? Né, até você falou aí que eu sou CEO da empresa, eu acho que isso é uma coisa bem recente, inclusive, não é de sempre. Eu não comecei assim, inclusive, eu acho que eu devo todo o sucesso, tudo que eu tenho conquistado por causa disso, inclusive. Eu entrei na DataC, simplesmente sentei do lado das pessoas que faziam aqueles trabalhos mais de confiança da empresa, sabe? Tipo faturamento, folha de pagamento, essa questão mais de confiança mesmo. E sentei do lado dessas pessoas para aprender com elas. E essa função, assim, dessa parte de confiança era a única coisa que meu pai tinha me delegado naquele momento. O meu pai é um cara muito, assim, fechado, assim. Eu falei para ele que queria trabalhar lá, ele não foi contra, mas também não quis incentivar demais para que se eu me arrependesse depois, isso não fosse responsabilidade dele. Ele chegou até a falar isso comigo. Então, ele não me colocou nenhum peso, não falou nada que eu deveria fazer, nada que ele esperava de mim. Então, isso assim, eu cheguei na DataC meio que, lá na empresa, meio que sem saber exatamente o que eu tinha que fazer. Então, eu cheguei falando, olha, eu vou trabalhar aqui, não sei nada, quero aprender com vocês. E comecei a sentar do lado dessas pessoas. E aí, nesse período, eu fui me aproximando muito de todo mundo e conhecendo mais o negócio, que eu não conhecia nada, né? Nada de software.
Na verdade, eu tinha feito na faculdade uma iniciação científica na área de programação, mas eu comecei com menos de 2 meses eu tinha largado, porque não me identifiquei com o negócio. Mas aí, nesse momento que eu fiquei lá, bem na humildade mesmo, sabe, me reconhecendo a minha ignorância para o negócio, eu fui conquistando meu espaço, né? E eu lembro que eu não sabia disso, mas fiquei sabendo depois, né? Que quando eu entrei na DataC, os funcionários lá, os colaboradores, na época já devia ter uns 24, uns 25 colaboradores mais ou menos, fizeram um bolão para saber quanto tempo eu ia durar na empresa. Eu fiquei sabendo disso depois. E isso porque meus 2 irmãos já tinham passado pela empresa, né? Já tinham ido trabalhar lá há um tempo e não tinha dado muito certo, assim. Os 2 já tinham passado por lá e tinham desistido. Aí eles chegaram a fazer bolão para saber quanto tempo eu ia durar lá. Eu não fiquei sabendo disso ainda bem, porque isso teria me desestimulado, né? Mas aconteceu. E eu lembro que foi muito difícil, sabe, no início, porque eu sentava lá do lado desses funcionários, querendo aprender esse trabalho que eles faziam, mas qualquer conversa que tinha entre eles, mais técnica, falando do negócio em si, problemas que chegavam de cliente, decisão para tomar, eu ficava completamente perdida. Eu não entendia o que eles falavam, eu ficava, meu Deus, que dia que eu vou entender isso? Eu não conseguia entender mesmo, era até difícil, às vezes, trocar informação com eles, porque tecnicamente eu não conhecia nada, e a parte de gestão de negócios também eu não conhecia, já que a minha formação não foi administração, nem contabilidade, nem nada, eu formei em engenharia civil. Mas aí, nesse momento, eu acho que o que foi diferencial foi que eu vi ali uma oportunidade muito legal, porque eu via como que a equipe estava formada, como que as pessoas tinham uma paixão legal pelo negócio, e eu falei, não, eu vou aprender tudo que eu puder aqui, tanto com os colaboradores, quanto com meu pai, que eu tenho uma relação muito boa com ele, a gente é muito próximo, então a gente sempre trocou muita sempre levei tudo para ele, e ele me orientou muito, e comecei a buscar tudo que eu podia estudar naquele momento. Eu nem lembro muito bem, assim, como que foi a cronologia das coisas, assim, qual o tempo que levou cada coisa, mas eu lembro que quando eu cheguei eu achava que eu tinha que ser desenvolvedora, que a minha função era essa, eu tinha que aprender a programar para tomar conta dos meninos e saber liderá-los e tal. E com o tempo eu fui vendo que, com o tempo, me aproximando dos meninos e conhecendo a realidade que a DataC estava vivendo, eu comecei a ver que o que faltava na DataC não era desenvolvedor, pelo menos não naquele momento, né? E o que estava faltando, eu enxerguei que tinham 2 coisas mais importantes que estavam faltando na DataC. Uma delas é a liderança, não uma liderança normal, assim, de uma pessoa que vai lá e dá ordens e toma decisões, mas uma pessoa que inspira, sabe? Que está perto das pessoas, que passa confiança e que realmente inspira, que as pessoas olham e tenham uma admiração e possam confiar mesmo. E a outra coisa que estava faltando na minha empresa, que eu acho que era fundamental para a gente proporcionar um crescimento, é marketing e vendas. A gente nunca, eu lembro que hoje eu olho os relatórios, a DataC, quando eu entrei, não investia nem 0,1% do faturamento em marketing. Nada. A gente investe ainda muito pouco. Mas isso era uma deficiência muito grande na DataC, e aí eu coloco o marketing e vendas como uma coisa só, um departamento só. A parte de vendas também não tinha nada estruturado, a gente não tinha um departamento comercial, um processo comercial. A comissão que a gente pagava era uma comissão totalmente fora dos padrões que podem proporcionar um crescimento para alguma empresa. Então, era muita falha nessa área. Eu falei, então, eu vou estudar essas 2 coisas. Então, aí, a partir desse momento, eu busquei me tornar eu busquei maneiras, né, para aprender a ser uma boa líder. Então, eu estudei muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre como me tornar uma pessoa que inspira, e comecei a estudar marketing e vendas. E aí, com essas 2 coisas, com essas 2 áreas, assim, que eu comecei a desenvolver em mim, eu acho que os meus funcionários, os meus colaboradores lá, começaram a ver que eu tinha alguma coisa que eles não tinham. E que eu estava buscando uma coisa para a DataC diferente do que eles tinham vivido até então. E como eu falei, eles sempre foram pessoas bem apaixonadas, assim, pela empresa, sabe? Até é uma coisa que eu admiro muito que meu pai fez. Ele construiu a empresa de uma maneira muito familiar, assim, sabe? Tipo, não tô falando que isso é certo, mas também não acho que seja errado. Mas eles têm um prazer enorme em fazer parte da empresa, sabe? E quando eles viram que o meu pai estava começando a se afastar do negócio, eles ficaram meio que sem perspectiva. Então, imagina um monte de pessoa doida com o negócio, gostando de fazer o que fazem,
vendo muito futuro para aquilo e sem ter um respaldo, assim, confiável da liderança. E aí, quando eles viram que eu entrei na DataC, que eu busquei esse outro lado, que era o que eles não tinham, eles viram em mim uma maneira de alcançar os sonhos deles mesmos, sabe? Uhum. E eu acho que foi isso que me fez... essa foi mais ou menos a minha história, assim, na DataC. Hoje eu acho que a gente está caminhando junto, inclusive... recentemente a gente tem trabalhado home office, a gente tem tido muitas reflexões juntos. Temos como que a gente tem amadurecido como equipe mesmo, sabe? Que o que eu tô trazendo para a DataC, as visões que eu tenho trazido era realmente o que estava faltando para a gente. Conseguir crescer e atingir níveis mais altos. Legal. Você acredita que essa parte de marketing e vendas ou da liderança, qual deles você acha que foi um desafio maior para você, assim? Como quando você começou a chegar no processo de virar CEO e até depois que você se tornou CEO da empresa, qual dos dois você acha que foi mais desafiador, assim, para você? Então, eu acho que mais desafiador, marketing e vendas, porque liderança é algo já desafiador por natureza, mas eu acho que a minha personalidade é um pouco favorecida nisso, eu já tenho um perfil de liderança mesmo, assim, meio nato em mim, e eu acho que é uma coisa que é construída com o tempo mesmo, assim, não tem como eu chegar e simplesmente virar uma líder da noite pro dia, então é uma construção, então talvez isso torne o desafio um pouco mais suave. E marketing e vendas não, marketing e vendas são técnicas, uma metodologia que você tem que convencer as pessoas de que é a metodologia correta, você tem que convencer as pessoas de usar CRM, que é uma coisa bem difícil, que até hoje eu não consegui chegar num ponto ok para isso lá na minha empresa. E eu acho que é isso, é muita técnica, muita coisa para aprender. Então, assim, a gente está envolvido na liderança, muita decisão para tomar, muita coisa para olhar o tempo todo. Então, sobra pouco tempo para aprender isso tudo. E para saber lidar com isso tudo mesmo, né? Com esse universo de marketing e vendas que eu nunca tinha visto isso antes, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, acho que o desafio maior foi esse, por ser muita coisa técnica mesmo, de ter muita coisa para aplicar e de ser muito tentativa e erro, de você fazer uma coisa, ver se dá certo, tentar outra. Então, eu acho que está sendo mais desafiador do que a liderança em si. Legal. E teve alguma sacada, assim, que você poderia falar para quem está nos assistindo sobre esse aprendizado, ou foi realmente sentar ali, assistir, estudar, aprender e fazer mesmo? Então, o segredo é estudar mesmo, né? Buscar, estudar e tal, mas tem eu acho que a gente tem que ser esperto, né? Já tem muitas empresas fazendo isso. Até que nós pedimos um exemplo disso, vocês têm uma máquina de vendas implantada aí na empresa de vocês, que dá muito certo. Então, eu acho que o caminho mais esperto para quem está na posição que eu tô é seguir o caminho já trilhado por outras pessoas, sabe? Acho que a maior sacada é essa, não ficar tentando inventar a roda. É claro que não é tudo que se adapta à sua empresa especial, né? Assim, mas é aprender com quem já fez e aplicar da melhor maneira possível na sua empresa, assim, adaptando o que tem que ser adaptado, mas não gastar seu tempo e o seu dinheiro inventando roda e testando coisas que já foram feitas por outras pessoas. Acho que é uma sacada importante. Legal. Você está falando muito de buscar outras empresas que estão fazendo, ver o que as outras estão fazendo, né? Tem muito empresário, empreendedor que fala que ser empresário é uma profissão um pouco solitária, né? A maioria das vezes você tem que tomar decisões e ir atrás das coisas muito sozinhos. Você sente isso também? Então, na verdade eu nunca tinha ouvido isso, que empreendedor é uma profissão solitária, inclusive não concordo. Acredito que tenha sim momentos pode ser que tenha essa solidão, uma dúvida, o que fazer e tal. Mas eu acho que até a minha personalidade mesmo, eu não tenho o hábito de ter monólogos, eu não converso comigo mesmo, mas eu construo todas as minhas ideias conversando com outras pessoas. Então, eu tenho muita necessidade de conversar. Assim, eu converso, às vezes a pessoa não está nem entendendo o que eu estou falando, mas eu estou falando para construir uma ideia para mim, sabe? Então, eu tenho esse hábito mesmo. E eu nunca encarei, eu acho que por eu ser muito nova, estava pegando uma empresa já muito antiga, eu sempre fui em busca mesmo dessas pessoas que já têm uma certa experiência. Então, eu faço parte, por exemplo, lá na minha cidade, de 2 grupos de empreendedores. A gente se reúne periodicamente para trocar experiências. São empreendedores de nichos diferentes.
E os problemas são diferentes dos meus, mas a gente conversando, tem muita sacada aqui que vai de um negócio para o outro. Às vezes uma solução que ele tem para um problema vira solução de outro problema meu. E então eu sempre tive esse hábito de buscar com quem já sabia. E além disso, além de fazer parte desse grupo, né, de empreendedores que eu tenho, eu busquei isso também dentro da minha própria empresa. Eu li um livro uma vez, o livro Empresas Feitas para Vencer, e nesse livro falava de... Muito bom, eu gostei muito. Nesse livro falava de você ter na sua empresa um conselho, tipo um conselho executivo, assim, onde você pode trocar ideia. Na DataC nunca teve, era meu pai que dava as ordens, meu pai que decidia tudo. Sim. Nunca compartilhou nenhuma decisão com ninguém. E eu chegando ali naquele momento, não sabia nada da técnica, se me perguntasse como que você tinha que escrever um código, eu não ia saber falar, eu falei, cara, é hora de eu buscar as pessoas aqui dentro que podem agregar comigo, que podem somar no que eu não sei, né? Sim. E aí, nesse momento, eu busquei as pessoas que já estavam na empresa há muitos anos, assim, todos esses que estão no conselho hoje, que fazem parte desse grupo, são pessoas que estão muito mais tempo do que eu na empresa, e eram pessoas de confiança do meu pai, que a maioria delas foram treinadas pelo meu pai, aprenderam a trabalhar com ele, e pessoas em quem desde que eu entrei na DataC, sempre reparei serem muito sensatas, muito compromissadas com a empresa, então chamei eles e falei, olha, li esse livro, estava querendo compartilhar as ideias dele com vocês, para que vocês passem a ser um grupo de pessoas que vão me ajudar a tomar decisões. E eles aceitaram, ficaram muito felizes, inclusive honrados, né, com o convite. E desde então a gente tem esse grupo que eu não tomo mais nenhuma decisão sozinha. Todas as decisões, assim, lógico, tem algumas decisões que eu tomo sozinha, mas as mais importantes, que eu acho que vai gerar mais consequências para o negócio, eu sempre compartilho com essas pessoas. E nas minhas deficiências, né, como gestora, eu sempre consigo apoio com eles. Por exemplo, eu sou péssima analista, eu detesto analisar dados. E nunca fui boa nisso e tal. Então, aí eu tenho pessoas nessa equipe que fica por conta de trazer os dados, pelo menos, para que a gente analise juntos, algumas coisas assim, sabe? E ali nesse grupo é onde a gente faz vários brainstorms, consegue ter várias ideias boas para o negócio. Inclusive, recentemente, a gente teve muita reflexão massa sobre essa questão do home office. E são pessoas que eu acho que estão, assim, na mesma página que eu, sabe? No mesmo nível de maturidade, de mindset. E aí eu acho que essa solidão do empreendedorismo talvez seja camuflada por causa desses artifícios que eu tenho usado. Legal. E mesmo você participando de grupos, assim, dentro da empresa você tem ali um cenário onde todo mundo está vivendo a mesma realidade, né? Mas você comentou que você participa de grupos onde são empresas de nichos diferentes, que vendem produtos diferentes e tudo mais. Mesmo assim, sendo empresas multidisciplinares, vamos chamar assim, isso ainda tem agregado para você nos desafios que você tem na empresa? Não, com certeza. Eu acho que empreendedorismo é empreendedorismo, né? Assim, o mindset, a mentalidade, sei lá, as estratégias acabam sendo bem parecidas para todos os negócios, né? O foco. Mas a percepção que outros nichos, que outros líderes de outros nichos têm das coisas, agrega muito pra gente. Você lidar mesmo com essas diferenças, às vezes alguma coisa que está passando despercebida para você é tão importante no negócio do outro que se você começar a pensar também por esse lado, você vai ver que também pode ser uma sacada para você, um caminho para você, entendeu? Eu acho que agrega muito, mesmo sendo nichos diferentes. Legal. Hoje, o que você considera que é o seu maior desafio frente à DataC? Para não deixar a resposta muito óbvia, não vale dizer que é a pandemia, né? Porque acho que esse é um desafio que está aí para todo mundo. Não tem, acho que, uma empresa hoje que não teve algum impacto por conta da pandemia do coronavírus. Mas se a gente tirasse isso, o que você acredita que hoje é o seu maior desafio, assim, colocando num contexto mais amplo, até falando de empresa como um todo, para tocar a sua software house? Então, eu acho assim, para o nicho de software house, assim, o software house é um nicho bem particular, né? A maneira de gerenciar, a gestão, os números que são relevantes para uma software house são bem diferentes de outros negócios. E, na verdade, eu não tinha a menor noção disso. E achava que era
que era seguindo mais ou menos o padrão. Então, assim, isso foi um choque para mim já. A gestão da software house é uma coisa bem diferente. Mas eu acho que um desafio, assim, para toda software house é a questão da velocidade com que as coisas se alteram. Com relação à tecnologia mesmo, sabe? Que a gente está desatualizado o tempo inteiro. Sim. E isso é um desafio mesmo, conseguir manter a gente em busca, assim, a equipe em busca de inovação, de trazer um produto de relevância que esteja atualizado mesmo, que vai ser útil para o cliente. Eu acho que esse é o maior desafio, de se manter atualizado, mesmo com essa velocidade que as coisas mudam, e conseguir entregar coisa de valor sempre. Legal. E assim, eu acho que como negócio no geral, eu acho que o maior desafio é pessoas, né? Gerenciar pessoas e lidar com pessoas, manter um time entusiasmado, com a mesma visão que você tem, com a mesma... buscando os mesmos propósitos para a empresa, manter todo mundo engajado, assim, eu acho que é o maior desafio. E eu acho que para todo negócio. Legal. E para a gente finalizar, então, a nossa conversa de hoje, qual que você enxerga, ou melhor, você consegue hoje enxergar para a sua empresa oportunidades que estão por vir em 2021, pensando que a gente está em 2020, que a gente está com esse cenário um pouco mais complexo, mas a gente acredita que em 2021 as coisas tendem a melhorar, né, passando essa crise atual. Você consegue hoje enxergar isso? O que você acha que no ano que vem a DataC pode aproveitar de oportunidades? Então, eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, né, depois do corona. Acho que tem muitas coisas que vão ser mudadas aí. E com isso, acho que vão vir muitas oportunidades. Eu acho que as pessoas que estão dispostas a se adaptar, as empresas que estão se reinventando nesse momento, buscando saídas para esse momento de crise, são as que vão sair melhor na hora que isso tudo acabar. E o foco desse ano para a DataC em 2020 era o produto. A gente estava precisando dar uma repaginada no produto, uma atualizada, buscar coisas novas. E eu acho que está sendo, na verdade, o corona está sendo até uma oportunidade para que esse foco seja ainda maior, sabe? Legal. A gente, como vendas caiu bastante mesmo, as empresas estão fechadas, então até o próprio atendimento tá menor do que o normal, do que o que a gente já estava esperando. Então, acho que é tempo da gente focar mesmo no nosso produto e sair com ele bem amadurecido, com uma evolução bem grande no produto em 2021. E aí, com certeza, a gente vai conseguir explorar novos mercados e eu acho que essa está sendo a visão para a DataC agora, focar no produto mesmo. Já era o planejamento antes de corona e o corona só intensificou isso e está proporcionando isso para a gente. Legal. Tem algo mais que você queira compartilhar com a gente aqui e com os empresários de software que estão nos ouvindo e assistindo? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem sorte aí do mercado que a gente está. Eu acho que foi um dos mercados talvez menos atingidos até agora pela crise. Geralmente o nosso mercado é o último a ser atingido. Quando a gente é atingido, eu acho que todo mundo já está sofrendo antes. Querendo ou não, o nosso cliente tem uma certa dependência do que a gente faz, né? Assim, e eu acho que até um momento interessante para a gente repensar isso. Eu acho que bons negócios são aqueles que causam dependência nos seus usuários, né? Que gera dependência no sentido de gerar tanto valor, trazer tanto benefício, que o cara não consegue ficar sem. E é hora da gente conseguir... Ser essencial, né? Ser essencial, exatamente. É hora de você buscar exatamente o que é isso no seu negócio, o que te faz essencial no seu negócio, porque é isso que vai fazer as empresas alavancarem depois dessa crise. É focar no que você tem de essencial, que as pessoas não podem ficar sem. Legal. Juliana, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter cedido o seu tempo para a gente fazer esse bate-papo. A Juliana é uma das empresas, né, uma das empresárias que participa do Software House Sucesso, que é o nosso programa de formação para empresários. Ela esteve com a gente na primeira turma, então já fazem aí 2 ou 3, acho que quase 3. Eu acho que tem uns 3 anos. Que você já está com a gente, né? Entrou lá na primeira turma, vem acompanhando a gente aí desde o começo, né? E tem um papel muito ativo lá no grupo, né? Sempre contribuindo, colaborando, trocando ideia com os empresários. Visitou a gente na TecnoSpeed já, né? Já participou algumas vezes, de mentorias diretas com nossos diretores lá, né?
Então, é uma pessoa que a gente tem aí com a gente na nossa rede, e são empresários como a Juliana que a gente tem na nossa comunidade, né, do Software House Sucesso. Agradeço novamente, Juliana, seu tempo aí, que eu sei que Obrigada é a difícil, vocês. sua agenda não é tão fácil de conseguir um espaço aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.